nós vamos ver com mais detalhe o mercado financeiro. Vamos ver qual é o órgão normativo, qual é o órgão supervisor, vamos ter uma ideia de como é que isso funciona. Para isso, eu gostaria de resgatar com você aquela tabela que foi apresentada na nossa primeira aula, que está disponível no site do Banco Central. Nessa tabela, do lado esquerdo, nós temos uma coluna, órgãos normativos. Ali nós temos o Conselho Monetário Nacional, cujas atribuições nós já tivemos oportunidade de ver. Logo a seguir, a coluna de entidades supervisoras. Então nós vamos conhecer hoje a entidade supervisora, aquela que supervisiona o mercado financeiro, o Banco Central do Brasil, o Bacen. O Conselho Monetário Nacional, como já vimos anteriormente, é o órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ele traça as linhas gerais que devem ser observadas no Sistema Financeiro Nacional. Mas quem é que faz, então, acontecer essas regras que são definidas, estipuladas pelo Conselho Monetário Nacional? Como já dissemos antes, o Conselho Monetário Nacional nada faz. Ele pode tudo, mas efetivamente executar, fazer alguma coisa, o Conselho Monetário Nacional não faz. Quem é que exerce esse papel? Quem é que faz cumprir, quem é que faz acontecer efetivamente as medidas traçadas, definidas pelo Conselho Monetário Nacional? É o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, ele é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. O que cabe ao Banco Central fazer então? Cabe a ele fazer com que sejam implementadas e cumpridas as decisões do Conselho Monetário Nacional, em especial no que diz respeito ao mercado financeiro. Eu disse para você que o Banco Central é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. E o conceito de autarquia, será que você sabe? Pois eu convido você a ir na nossa aula texto e conhecer o conceito da palavra autarquia. O Banco Central do Brasil tem o papel de executar as políticas definidas pelo Conselho Monetário Nacional, fiscalizando, acompanhando, supervisionando o sistema financeiro nacional. O Banco Central é considerado o banco dos bancos. Cabe a ele recolher os depósitos compulsórios. Todos os bancos têm que ter uma conta no Banco Central, é a conta de reserva bancária, onde ficam os valores relativos aos depósitos compulsórios. Aqueles depósitos que nós já vimos que acabam brecando, freando a capacidade que os bancos têm de alavancar moeda escritural, chamado efeito multiplicador da moeda. Ele também é considerado banco dos bancos, porque sempre que uma instituição financeira tem dificuldade para fechar o seu caixa, ela recorre ao Banco Central para fazer o redesconto de liquidez. Aquilo que nós já vimos em aula anterior, que diz respeito ao quê? A capacidade que as instituições financeiras têm de honrar os seus compromissos ao final do dia. Se chegar ao final do dia, ela estiver insolvente, estiver sem liquidez, ela recorre então ao Banco Central para fazer o redesconto da liquidez. O Banco Central do Brasil é considerado o gestor do sistema financeiro nacional. Cabe a ele elaborar normas, autorizações, fazer a fiscalização e intervir no sistema toda vez que for necessário. O Banco Central, ele não é um órgão normativo independente. As normas que ele escreve, que ele divulga, são sempre em sintonia com aquilo que foi definido pelo Conselho Monetário Nacional. Além disso, o Banco Central é o executor da política monetária. Política monetária, a palavra monetária diz respeito ao quê? Moeda nacional. Diz respeito ao controle dos meios de pagamento.
sobre a liquidez do mercado. A liquidez do mercado, nesse conceito, quantidade de moeda em circulação numa determinada economia. Além disso, o Banco Central ele é chamado de banco emissor. Ele cuida do orçamento monetário, moeda nacional, dos instrumentos da política monetária, da emissão e saneamento do meio circulante. Ora, banco emissor, quer dizer que o Banco Central vai emitir moeda para ser colocada no mercado? Exatamente. E aí eu quero que você guarde. O Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão, o Banco Central é o emissor, mas quem efetivamente imprime o papel moeda ou cunha a moeda metálica é a Casa da Moeda. E esse papel de saneamento do meio circulante? A ideia de sanear é uma ideia de limpeza. E sanear o meio circulante é retirar do meio circulante, da economia, aquele papel moeda que já está, de uma certa maneira, comprometido, que já está rasgado, que já está muito sujo, que não tem mais condições de circular. Então o Banco Central recolhe, faz com isso o saneamento e coloca novo papel moeda para que então as pessoas possam fazer as suas transações com dinheiro em condições de ser manuseado. Além disso, o Banco Central é considerado banqueiro do governo. Ele é gestor, faz a gestão, e fiel depositário, aquele que guarda as reservas internacionais do país. Reservas internacionais do país diz respeito às moedas estrangeiras. E o Banco Central é representante do país, do Brasil, diante das instituições financeiras internacionais. E aí eu quero lembrar a você, candidato ao concurso do Banco Central, que você, trabalhando no Banco Central, será obrigado de vez em quando a fazer viagens ao exterior. Já vai afinando aí o seu inglês, o seu espanhol, porque cabe ao funcionário do Banco Central representar o Banco Central em várias reuniões, em vários comitês, e nas mais várias localidades em todos os países do nosso planeta. O Banco Central do Brasil será administrado, segundo a Lei 4.595, por uma diretoria composta de 8 membros, um dos quais será o seu presidente. Todos os membros serão nomeados pelo presidente da República e escolhidos entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econômico-financeiros. Cabe lembrar que esse conselho diretor, esse grupo que administra, essa diretoria que administra o Banco Central, tanto o presidente como os diretores, eles têm que se submeter a uma sabatina no Senado Federal. E caso sejam aprovados, eles então são nomeados pelo presidente da República. O que compete ao Banco Central? Fazer o controle monetário, a palavra monetário sempre associada à moeda nacional. Fazer o serviço do meio circulante, acompanhar a quantidade de moeda que existe na economia. Cabe ao Banco Central autorizar o funcionamento das instituições financeiras. Cabe ainda fixar normas para o funcionamento das instituições financeiras. Tem que fazer a fiscalização das instituições financeiras. Ele é o depositário das reservas internacionais no Brasil. Faz o controle sobre o capital estrangeiro no Brasil. Cuida da política cambial. Palavra política, gestões, procedimentos, arranjos. Cambial, moeda estrangeira. O Banco Central que fixa e recolhe os depósitos compulsórios. Chegamos então ao final desse nosso encontro, desejando você que continue firme, aprofundando, conhecendo o sistema financeiro nacional.